Vamos lá, gente. Posso seguir na cirurgia cardíaca? Aí depois eu falo disso aqui? Que aí o pensamento já fico mantendo na Carol. Posso? Que aí dou uma puladinha. Vamos lá. Cirurgia cardíaca, que aquilo ali é só os exames mesmo, né? As cirurgias de pequeno porte. Cirurgia cardíaca. Toda cirurgia cardíaca que cai em prova, tá? Para mim, são as melhores questões. Não é porque eu sou especialista em cardio, mas é porque tudo ali é fisiológico. Então, não precisa ficar decorando 0,3 centímetros, entendeu? 40 a 50 gotas por minuto. Dá de entender a fisiologia do coração, tá? Então, o que a gente tem aí para completar no pré-operatório? Abrir o peito, parar o coração. Vai dar medo, Carol? Vai. Então, tem a questão da angústia envolvida, né? Da ansiedade, do medo. Porque, querendo ou não, eu vou fazer uma fratura no seu externo e um coração parado numa SEC por 40 minutos, pelo menos. Até, no máximo, né? Ele não pode passar de 40 minutos. Tá? Aí, o que a prova faz? Eu vou ter que fazer tricotomia na Carol? No peito, mas aonde? Na perna, mas aonde? No braço e mais aonde? No abdômen. Você só fica com cabelo e sobrancelha, praticamente. Aí já careceu em prova assim, tricotomia nas áreas específicas. Colocaram lá, letra A, tórax, o que a pessoa faz? Bom, é aqui que o coração está. A mamária sai daqui, de trás da subclávia, por trás da axilar. E a safena sai da perna. E é bilateral, porque às vezes, tu olha essa safena, ela está podre, tu tem que abrir essa aqui. Tá? Principalmente porque as pessoas falam muito de placa de ateroma por conta da gordura, mas placa de ateroma se acumula muito por conta disso aqui, ó. Cigarro. A maioria dos pacientes que a gente vê ou fumam ou já fumaram, tá? Da cirurgia cardíaca. Oi? Não, o passivo não chega muito nesse caso, porque tem que ter realmente a quantidade para fazer placa. Entendeu? Não dá essa ingesta da nicotina propriamente dita. Até aí foi, gente? O que eu preciso para vocês no pós-operatório? Na prática clínica, eu tenho certeza que vocês se sentem assim. Aqui está a Carol deitada, com 500 bombas, um ventilador mecânico, um monitor, ok? E você fala assim, fudeu. E a gente tem que ter aquele dedinho ali, ó, mexendo nas bombas, ok? Só que a gente está num concurso público, então eu tenho letra A, letra B, letra D, ou, dependendo do concurso, letra E. Então, dá para ler com calma? Não, dá para ler com calma. Aqui eu tenho que ser ágil. Aumentei o nipride, fez hipotensão. Eu tenho que aumentar a nora e desligar o nipride. Rapidinho. E já tem que olhar para a PAM. E já tem que saber qual é o resultado da PAM. E se não subir, eu tenho que botar soro. Aí eu tenho que ver volemia. Não é assim a nossa vida? Só que na hora da prova, tem a letra A, letra B, letra C, letra D. Dá para ler com calma? Então leiam para mim. Viu? Vocês nem viram, nem dei para vocês ainda sobre a questão do débito cardíaco que fica reduzido no pós-operatório, que é a única complicação fisiológica que a Carol vai ter. Beleza? Mas olha a questão. Você nem viu, mas você sabe que o xixi tem que ser controlado, não tem? Tanto para cardíaca como para qualquer cirurgia. A gente tem que ver velocidade, fluxo dos catéteres, permeabilidade, se o acesso está bom? Também. Bom, início imediato de fisioterapia respiratória e motora. Quanto mais rápido a Carol sai daquele ventilador, quanto mais rápido eu consigo trabalhar a parte motora, eu evito principalmente trombos, não é isso? Primeiro exame radiológico de tórax e eletrocardiograma para 12 horas. Aí você fica assim, ó. Essa me dá um pontinho aqui, porque tu fica, será que é 12 horas mesmo, né? Só que quando você olha a letra E, porra, dá para marcar? Não é? Então, é aquele tipo de questões, as cardíacas, a maioria das questões são assim. Colocam coisas absurdas. De verdade. Agora, vamos lá. Cirurgia cardíaca de troca de válvula. O coração precisa parar? Não. Porque eu vou abrir o músculo e eu tenho que ver exatamente a mitral e a tricúspide. Então, eu preciso do coração da Carol fazendo isso, beleza? Comunicação intratrial e comunicação intraventricular. Geralmente são os RNs, que a gente faz logo assim que sai da barriga da mãe. E o coraçãozinho também de galinha, que é tudo pequenininho assim.
está lá batendo, e eu preciso ver bater para poder parar de misturar sangue e, inclusive, ver a coloração da criança voltar ao normal. Agora, cirurgia cardíaca é igual eu brinquei aqui, a minha mão, que é o coração. E quem são as coronárias? As minhas veias da mão, que nem dá para ver, não é? Dá para operar isso aqui com o coração contraindo? Não. Então é por isso que geralmente na cardíaca cai em prova, porque eu tenho que fazer o quê? Parar e botar a famosa circulação extracorpórea. Até aí foi? De boa. O que a SEC faz? A SEC vai clampear a veia cava da Carol, tanto a superior quanto a inferior, e todo o sangue que vier do corpo e do cérebro vem parar na máquina. Ok? Depois que vem para a máquina vai lá e passa isso direto para o pulmão, porque eu quero a troca gasosa da Carol. Ou seja, ela é entubada e respira com os aparelhos. Então, ela continua fazendo a troca gasosa dela. Quando acaba a troca gasosa, volta, ao invés de entrar em ventrículo esquerdo, em átrio esquerdo, volta para a máquina. E aí, geralmente, essa é a hora que a gente dá uma olhadinha no sangue como veio, se ele está oxigenado, a gente vê o cálculo, faz avaliação de CO2, de oxigênio, porque isso vai para o corpo. E se eu tiver que corrigir alguma coisa, eu corrijo na SEC antes de jogar para a artéria aorta. Até aí foi. E aí, o Gabriel, cirurgião cardíaco, está lá com o coração paradinho na mão dele. Ele tem 40 minutos para operar o coração. Por que ele tem 40 minutos para operar o coração? Porque senão a SEC fica prolongada e a primeira coisa que acontece é descoagular o corpo da Carol inteiro. E aí ela acaba morrendo descoagulada. Foi? A cardíaca em si tinha a sensação de 6 horas. Mas, na verdade, o tempo de 6 horas, 7 horas é porque Carol chegou em sala. A minha anestesista, Gabi, ela vai sedar? Vai. O cirurgião Gabriel vai funcionar uma PAM? Vai funcionar um acesso venoso profundo? Ela vai ser entubada? Depois disso, tem que abrir um peito, separar uma parte óssea. Então, até o coração parar, já passou 2 horas e meia eu preparando a Carol, e eu preciso desses acessos. E depois, a gente vai voltar ao processo novamente, mas a cirurgia em si, ela é rápida. Até aí foi? Como vocês precisam levar para a prova? Por que as questões foram desse jeito? Todas as questões são sempre em cima de avaliação do débito cardíaco reduzido. Você reparou que eu coloquei aqui, ó? Hã? Pode chegar a 40. Essa a gente já considera como SEC prolongada. Tá? O débito cardíaco vai ficar diminuindo. E aí agora eu preciso, não da minha aula de cirúrgica, mas de uma aula que vocês vão ter comigo de monitorização. Mas eu já vou ligar lá e a aula é separada, que vocês já estão vendo que os contextos mudam, juntam, não é? Vamos lá. O que é pré-carga, o que é pós-carga e com contratibilidade? Estou com todo o tempo do mundo. Até sentei. Vocês viram essa hora? Eu sentei. Estou sentada. É. Não? Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa que o Valdemir fez comigo na época da faculdade. Era século passado. Espera aí. Geralmente eu faço na aula de monitorização, mas vamos fazer aqui. O fabricante disse que esse copo aqui tem 200 ml, tudo bem? Se eu colocar 201, ele transborda? Transborda. Se ele é 200, se eu botar 201, ele transborda. O coração é assim? Estático? Não, ele é um músculo. Ok? Que contrai e estira. Que contrai e estira. Até aí foi? O que a pré-carga é? É o grau máximo de estiramento das fibras musculares. Quanto mais ele estira, que aqui o copo dá para ver que não é vagabundo, ok? Que era para ele abrir. Quanto mais ele estira, mais volume eu tenho. Então, às vezes, pode entrar 200, 210, 250, ok? Isso é a pré-carga. A pré-carga existe em toda parte cardíaca, seja em átrio ou seja em ventrículo. Mas qual é a mais importante? É a de átrio direito. Que é no átrio direito que a gente recebe o sangue que vem do corpo. Anatomia, gente, está indo? Senão eu desenho, de verdade. Tá? O átrio direito é o mais importante, exatamente, que quanto mais ele estira, mais ele recebe sangue do corpo. Então, mais ele passa para o ventrículo direito, mais ele vai para o pulmão, mais ele vem para o lado esquerdo e joga para o corpo. Deu para entender? Qual é o nome disso? Volemia. E qual é o nome do catéter que eu avaliei volemia? PVC.
E que fica localizado na entrada do átrio direito. Ele não entra no átrio, ok? Ele fica ali, ó, no finalzinho da veia cava. Deu para entender essa parte? Beleza. O que é pós-carga? Aqui entrou o sangue, não entrou? Do átrio para o ventrículo, eu não preciso muito me preocupar com a pós-carga, porque é abertura de válvula. Do lado direito vai abrir quem? A tricúspide ou a mitral? A tricúspide e a mitral. A mitral no direito e a tricúspide na esquerda. Gente, é tão legal falar de anatomia, a cara de vocês fazem assim, ó. Tá? Então, de átrio para ventrículo, não precisa de pós-carga, mas o ventrículo direito precisa de uma pós-carga para o pulmão e o ventrículo esquerdo precisa da pós-carga para o corpo. Entre ir para o pulmão e ir para o corpo, qual é a pós-carga maior? A do corpo. Pensa no ventrículo e pensa na artéria pulmonar. A artéria pulmonar é a beira desse copo. Ela não é rígida? Então, para vencer essa rigidez, eu preciso de uma boa contratibilidade. Ok? Só que cada artéria tem uma força têncil. A artéria aorta tem a força muito mais têncil da artéria pulmonar. Tanto que aqui, ó, a artéria pulmonar, até quebrei ela. Eu tenho que fazer mais força para vencer essa pós-carga. Quanto mais força eu faço, mais o meu músculo trabalha. Por que a hipertensão tem que ser controlada? Porque quanto mais o coração faz força para vencer a pós-carga, ele aumenta, não é isso? E se ele cresce, faz miocardiopatia dilatada, ele faz congestão. Então, o que eu faço? Eu uso medicações antihipertensivas. Foi? E aí vocês já entenderam que a contratibilidade nada mais é do que o processo, junto com a pré-carga e a pós-carga, do coração fazer isso aqui. Então, gente, vamos lá. Isso tudo, esses três juntos, praticamente é o que define o débito cardíaco da Carol. Depois que eu parei o coração dela, ela vai ter pré-carga alta ou baixa? Você acha que vai estar vindo? Não, depois que você parou. Aí eu fiz um choquinho, você voltou, beleza? Você está aí com a gente. Ela vai ter pré-carga alta ou baixa? Baixa. Ela vai ter pós-carga alta ou baixa? Baixa. A contratibilidade dela vai estar uma merda. Então, ela tem débito cardíaco diminuído. Qual é a minha função no pós-operatório? Recuperar. Agora, como é que eu vou recuperar a volemia dela se eu não sei ler PVC? Como é que eu recupero a pós-carga dela se eu não sei ler PAM? Como é que eu avalio contratibilidade se eu não sei ler cateter de Swan-Ganz? Como é que eu sei que o rim dela está fazendo oxigenação, chegando o sangue, se eu não sei avaliar débito urinário? Deu para entender? Porque se eu não estimular o débito cardíaco da Carol, vai chegar sangue na cabeça? Não, ela pode fazer AVC como complicação? Se eu não estimular o débito cardíaco dela, ela vai trocar com o próprio coração, com ela mesma? Não. Ela pode infartar no pós-operatório? Pode. Ela pode fazer insuficiência respiratória? Ela pode fazer insuficiência hepática, renal? Então, a minha função aqui é entender as drogas. Porque a questão, para vocês viram. Eu posso chegar, botar uma questão daquela e colocar assim, ó, a PVC da Carol tem que ser entre 2 e 6 milímetros de mercúrio. Está certo ou está errado? Está certo, gente. O normal da PVC é entre 2 e 6. A PAM tem que estar entre 70 e 100. Está certo ou está errado? Está certo. O cálculo da PAM é a sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Está certo ou está errado? Está certo. Isso não é nem aula daqui, isso é aula de monitorização, que a gente vai ter. Mas eu quero que vocês entendam que na hora da prova, se vocês conseguem entender que o débito cardíaco está diminuído, a Carol ela vai ter Nipride e Nora instalado ali, pronto para uso? Sim, porque se cair muito mais o débito dela, eu vou botar uma Nora para poder segurar essa cabeça de pressão, porque senão a pós-carga dela fica uma merda e ela não leva sangue para lugar nenhum. Só que, de repente, botei uma Nora que ela foi parar em 200. E aí eu falo, meu Deus, agora as coronárias dela podem fazer deiscência, ela pode sangrar, não pode? Aí eu tenho que ligar o Nipride. Vou colher gás da Carol? Sim. E eu tenho que saber, né? Uma acidose, uma alcalose. E corrigir, botar bicarbonato e hiperventilar. Na gás também não sai eletrólitos? Aí eu olho e vejo que a Carol está com uma dobuta, um cardiotônico, ajudando a contratibilidade. Só que aí quando eu olho a gás, eu vejo que ela está com baixa de potássio. Eu falo, porra, é por isso que está ruim, né?
Aí eu corrijo o potássio dela, que geralmente corre em 3 horas, e já vou fazendo o que com a dobuta? Desmamando, porque eu já dei para ela o eletrólito que ela perdeu porque ela ficou em SEC. Então, deu para entender que é tudo fisiológico? E sinceridade, se você consegue entender o que é pré-carga, pós-carga e contratibilidade, pode cair qualquer questão na prova que vocês acertam. Agora, vocês vão acertar se vocês entenderem que a PVC é para ver a volemia. Vocês conseguiram entender? Que a pós-carga é a história da pressão. Então, ela vai ter PNI no braço ou PAM instalada? Eu tenho que ver o bagulho online, né, gente? Foi? O que eu botei na apostila? Todos esses dispositivos. Nós, repito, vamos ver na aula de monitorização. E aí a aula de CTI. Porém, tem que jogar nas outras disciplinas, não tem? É a hora da cardíaca. Agora, existe outra complicação? Não. Na verdade, o livro nem considera complicação débito cardíaco reduzido. O débito cardíaco é um fator adverso. É uma coisa que realmente o coração vai... Ou tu acha que a Carol vai falar, boa, valeu, obrigado, e vai correr uma maratona? Não vai. A complicação é o AVC, a insuficiência hepática, a insuficiência renal, porque eu não estimulei o débito a voltar ao normal. Ok? Gente, e não se preocupem com normal de PVC, normal de PAM, catéter de São Gancho, porque na aula de hemodinâmica eu vou falar como se lê PVC, como se lê PAM, tá ok? E aí você só tem que estar fazendo o quê na cabeça? Juntando os conteúdos. Mas, sinceridade, eu prefiro a cardíaca do que 0,3 centímetros de bolsa de colostomia. Para concurso, para prática, concordo. Geralmente, quando a gente recebe paciente, a gente faz xixi até antes, né? Porque daqui eu não posso sair pelo menos nas primeiras 6 horas, que é a hora mais crucial. Subir bomba, descer bomba, desmamar ventilador e tudo mais. Foi, gente? Então tá. Para que serve marca-passo? Qual arritmia? Não. Eu tenho 9 arritmias. Não, flutter é arritmia supraventricular. O marca-passo ele ajuda no sistema de indução dos PRs que estão alargados. Ou seja, o marca-passo é nos bloqueios. Tá? Vamos ter essa aula também de CTI, que é a parte de cardio. Os bloqueios de 2º e 3º grau. O problema de um coração bloquear é que entre o átrio e o ventrículo, vai demorar a passar sangue, entre a contração atrial e ventricular, e vai faltar sangue no cérebro. Tanto que, geralmente, o paciente é aquele paciente que desmaia do nada. Faltou oxigenação. Esse é o marca-passo transvenoso e esse é o marca-passo permanente. Tá? O que cai em prova sobre isso? O porquê do marca-passo? Bloqueio. Até aí foi? No primeiro momento, o cara desmaiou, fez síncope, eu olhei para o monitor e está batendo a 32. Vai simplesmente... É o BAV. Mas é que tem o BAV de 1º grau. O BAV de 1º grau não entra marca-passo. Geralmente ele é medicamentoso. A gente vai fazer aquele acesso venosozinho profundo, por técnica de Seldinger, que é o médico que faz, e introduz o quê? O marca-passo aqui dentro e deixa do lado de fora uma fonte. Essa fonte a gente vai controlar a frequência, a amplitude. Na verdade, eu vou fazer com o quê com o coração? Toma aí um ritmo para você. O cara vai voltar a bater com aquilo que a gente conhece de fisiológico. Tá ok? Tem uns coraçõezinhos que bloqueiam realmente, daqui a pouco voltam ao normal, e tem outros que permanecem. Aí eu tenho que sair desse aqui para cá. De boa? Aqui, o que a gente tem de complicação para a prova? O cara estava batendo a 32, de repente eu fui lá, coloquei marca-passo e botei 70 de batimento. Teoricamente, 70 de batimento está basal, não está? Mas para uma pessoa que batia 32, esse coração agora está como? E ele cansa? Cansa. Aí ele fala assim, essa danada dessa enfermeira veio aqui, mexeu nesse aparelho e eu estou cansando. Porque paciente cardíaco é assim, né? Lúcido orientado reclama de tudo. Aí quando ele percebe que ele está cansando, quando eu viro as costas, o que ele faz? A fonte geradora tem que ficar do lado dele. Até porque tamanho, né, de fio e tudo mais. Aí ele mexe na fonte geradora. É isso que ele mexe. Qual o nome disso? Isso aí, síndrome de Twiddler. Foi o Twiddler, o cara que passou e viu o paciente simplesmente mexer na fonte geradora e botou o nome dele. Gente, olha a merda. Se ele pega isso aqui e zera, ele bloqueia. E morre, não é? Tá? Foi? No outro, o paciente vai para o centro cirúrgico, por quê? Porque ele pode apresentar arritmias, evoluir com parada, até porque agora eles são encunhados em todos os pontos do coração.
para poder seguir com tudo, entre átrio e ventrículo, e até as fibras de Purkinje e feixes de Higgs. Então, é um processo mais invasivo, até porque isso aqui é duradouro. Tá? Tem marca-passos aí hoje que ficam 10 anos no paciente tranquilamente, sem trocar fonte. Essa fonte é consenso ficar aqui, ó, bem próximo da subclávia, do lado esquerdo, do hemitórax esquerdo, e ele fica no subcutâneo, ele não entra dentro de músculo. Então, nas primeiras 24 horas, na verdade, pós-cirúrgico, o corpo inflama. E aí ele entende aquilo como um corpo estranho, na verdade, e ele sente dor. Como é subcutâneo, não é vascularizado, então não adianta dar dipirona. Como eu trato dor de fonte geradora? Gelo. Tá ok? E nas primeiras 24 horas, depois de ter encunhado, o coração fica assim, ó, bate marca-passo, bate eu, bate você, sai daqui, não quero você perto. Então, ele pode ter uma instabilidade hemodinâmica que é esperada nas primeiras 24 horas. Taquicardia, bradicardia, ok? Se persistir, passou das 24 horas, eu vou ter que novamente levar ele para o centro cirúrgico e ver como é que ficou esse encunhamento, que aí ele está fazendo síndrome do marca-passo. Tudo bem, prova? CAT. Cateterismo cardíaco. Esse é o nome que o livro deu quando eu faço a exploração das artérias coronárias. Mas eu também posso fazer angiograma, angiografia. Posso, só que aí é quando eu faço no restante do corpo. Então, quando eu estou fazendo um angiograma das minhas pernas, é porque eu estou procurando uma obstrução das minhas artérias. Poplita, femoral, pediosa, ok? Tibial. Porque a gente já sabe que a doença arterial leva ao quê? Às úlceras. Isso aí é o que a gente chama de DAP, doença arterial periférica. O que eu quero que vocês entendam? O CAT e a angiografia é a mesma coisa. E ambos podem evoluir para a cirurgia cardíaca, que eu já falei com vocês, ou pode evoluir com angioplastia. A única coisa é que mudou o nome. De boa? Vamos falar do coração, já que é o coração que a gente está falando. Entrei, eu vi a plaquinha de ateroma. A ideia do CAT é ver a localização dessa obstrução e o grau dessa obstrução. Isso aqui era 90% de coronária direita. E tronco, grave? Se fecha aqui, fecha tudo aqui embaixo, não fecha? Esse aqui é um forte candidato, inclusive, para ir para a cirurgia cardíaca, porque o stent aqui não segura, tá? E stent? Cuidado em prova, que é o que a gente usa para angioplastia, não é isso? O stent, a gente vai colocar essa molinha ali dentro, ó, depois que a gente tira a placa de ateroma, de acordo com o vasoespasmo que a coronária apresenta. A placa de ateroma não é de ontem para hoje, porque eu comi no McDonald's. A placa de ateroma foi coisas que eu vim trazendo a minha vida inteira. Então, a presença dela faz perder a elasticidade da artéria. Se você retirou porque estava obstruindo, ela ficou inelástica, não ficou? Quando você retirou aquela placa de ateroma, o que a artéria faz? Colaba. Aí o que a gente vai? Bota um stentzinho. Só que às vezes o vasoespasmo, que é essa complicação, é tão severa que eu posso fazer o que com o stent? Comprimir o stent, fazer o quê? Deslocar. Então, deslocamento de stent é complicação de angioplastia, ok? Agora, cuidado, vamos lá. Vasoespasmo é complicação de angioplastia, mas o vasoespasmo é com o uso do stent? Não. Coloquei o stent, aí o que a prova faz? A complicação do uso do stent, que é o deslocamento produzido pelo vasoespasmo. Deu para entender? Tem que ver o que eles estão pedindo. Ah, a complicação da angioplastia, vasoespasmo. Colocação do stent. Qual a complicação do stent? Deslocamento do stent. Eu prefiro abrir o peito, tá bom? Você bota um stent aqui, ele desloca aqui para baixo. Dá tempo de puxar? Já tirou a bainha? É um infarto aqui, ó, desse tamanho, ó. Eu, ao auge dos meus 40, eu morro na hora, gente. A gente tem circulação colateral? Não tem? E aí a angioplastia pode ser feita, e o CAT também, via femoral, radial, braquial, não é? Em especial para a perna, para femoral. Dúvidas de sangramento? Da angioplastia. E o deslocamento do stent é a complicação do stent usado na angioplastia, para corrigir o vasoespasmo. Não. Não, porque, vamos lá. Então, é a mesma coisa, mas quando ele chega na prova e coloca complicação do uso do stent na angioplastia.
Deslocamento. Complicação de angioplastia. Vasoespasmo. Eu coloquei o stent. Você entendeu o stent ali? Não. Você só tem que pensar no vasoespasmo. É um jeito que te pergunta. Entendeu? É a história do concurso. Tá? Gente, em relação à femoral, como eu estava falando, risco de sangramento, não é? Então, geralmente, a gente na prática chama de bonequinha, o curativo compressivo que faz ali naquela área. Que se deslocar é risco de sangramento, e o sangramento, geralmente, de artéria faz retrocoagulação, depois você não consegue achar onde está o sítio. Então, todo paciente, depois de inserção de femoral, a cabeceira não pode passar de 90 graus, não pode mover a perna, e, inclusive, se necessário, tem que conter. Tá ok? Aqui, ó, é um exemplo bem bonito de uma angioplastia. E essa aqui, alguém quer chutar que área é essa? Que artéria é essa? Vou dar uma dica. Aquilo ali é um rinho. Aquilo ali é uma angioplastia de uma artéria renal. Por isso que eu falei para vocês, cuidado em prova, que quando fala cateterismo cardíaco, eu realmente estou dentro das artérias coronárias. E quando eu falo um angiograma, angiografia, eu estou no corpo. Mas a angioplastia, ela cabe tanto para o coração, tanto para o corpo. Isso aqui é uma correção de doença arterial periférica. Foi? Vou seguir, hein? Até porque, na verdade, eu tenho que voltar.